Meus irmãos, vamos ouvir o que Deus tem para falar aqui hoje? Glórias a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus hoje? Vamos lá então, ouvir a voz de Deus? Glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O título é A Parábola do Rico e Lázaro. E a Bíblia diz assim: Ora, havia um certo homem, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, viu a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar aqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo, pois, a meu pai que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. Disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum dos mortos ressuscitar. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. Esse foi, é e está sendo um dos maiores alertas de Jesus Cristo para todos os seres humanos que vivem sobre a face da terra. Por que, irmão, é um dos alertas de Jesus tão forte? É porque, meu irmão, aqui está descrito na Bíblia parábola, mas eu vou intitular a história real do rico e do mendigo. A Bíblia diz que num tempo determinado os dois viveram. Um era rico e o outro mendigava. Nem pobre não era, porque pobre ainda tem alguma coisa, mesmo vendendo o almoço para comer a janta. Mas esse aqui não, mendigava pela rua. A única diferença entre o rico e o mendigo é que o rico não temia Deus, mas o mendigo, mesmo na mendigança, ele temia o Criador. Se nós olharmos detalhadamente a Bíblia, a palavra de Deus, que é o que eu tenho que fazer e é o que você tem que fazer, meus irmãos, este rico e este mendigo, cada um vivia a sua vida. O rico, abastardamente, tinha de tudo, estava nem aí para o amanhã. O mendigo, coitado, se não tinha para comer hoje, quanto mais o amanhã. E a Bíblia falava que ele desejava alimentar-se das migalhas que caía de um, de outro, de um e de outro. E ali estava vivendo ele a vida cotidianamente. Só que a Bíblia diz, irmão, que a morte chega. O homem pode ser rico, o homem pode ser pobre. O homem pode ter alguma coisa ou não pode ter nada. A única diferença entre você ter ou não ter é se você foi salvo ou não.
Porque tanto tendo bens materiais ou não tendo, isso aí para Deus não quer dizer nada, e muito menos para o diabo. Tanto Deus como o diabo não está preocupado com teus bens materiais, ou se você tem ou se você não tem. A preocupação tanto de um ou de outro é se você vai ser salvo ou se você vai ser perdido. E isso não é eu que defino, não é o pastor da igreja que vai definir, é você que vai definir se você está indo para o céu ou você está indo para o inferno. Não adianta você vir para cá para uma live, ou no teu trabalho, ou na rua, ou em casa, você falar mal do pastor, você falar mal da missionária, para tentar esconder os teus erros e os teus pecados. Porque a Bíblia diz que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tiver em pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Apesar que essa palavra pecado hoje, irmão, para muitos soa como um palavrão. Muitos não querem mais ouvir. E quando você começa a falar muito pecado, 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 ele já começa a se ofender. Você me entristeceu. Você me ofendeu. Você é discriminatório. Você é preconceituoso, né? Não, irmão. É que a palavra de Deus pregada e bem aplicada, ela vai se encontrar ou se esbarrar ou tocar no pecado de alguém. A Bíblia fala que os fornicários não entram no céu. A Bíblia fala que os adúlteros não entram no céu. A Bíblia fala que quem bebe bebida fraca ou forte não entra no céu. A Bíblia fala que quem fuma não entra no céu. Quem fuma cigarro, quem usa droga não entra no céu. Quem se prostitui não vai entrar no céu. Quem comete abominação, imoralidade, incesto, zoofilia nunca herdará o reino dos céus. Mas o inferno vai estar sempre com as portas escancaradas para atormentar aqueles que viveram uma vida de pecados. Mas como é que eu faço para saber, irmão? Se eu estou indo para o céu ou se eu estou indo para o inferno? É facílimo. É só você ler o que está na Bíblia, observar as proibições de Deus. Porque Deus é aquele tipo de ser que ele não obriga ninguém a o servir. A Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas, se você estiver praticando o que a Bíblia condena, pode ter certeza, para o céu você não vai. Você vai queimar no fogo do inferno. Então, o nosso compromisso aqui, irmão, não é prometer céu para todo mundo, não. Porque tem um monte de pastores ou missionários por aí andando enganado. Ou aprenderam errado ou não aprenderam direito. Entendeu? Porque a Bíblia fala que céus e também fala do inferno. A Bíblia fala que Jesus é o caminho e que o diabo é a perdição. A Bíblia fala que tem anjos e que também tem os demônios. A Bíblia fala do caminho da luz e também do caminho das trevas. Qual é o caminho que você está trilhando? Hein? Como é que está a tua vida diante de Deus? Porque a palavra de Deus está aí, amigo. É só você ler. Você não é ignorante ao ponto de não compreender o que significa a palavra pecado. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo quer convencer, ele quer convencer sim para você abandonar o pecado, observar o juízo e entrar na justiça de Deus. Como? Sede santo, como ele é santo, para poder morar no reino dos céus. Eu não vou te enganar, irmão. Eu não vou te enganar, irmã. Pode ter certeza. Nas minhas redes sociais, eu só falo a verdade. Esse negócio aí que todo mundo vai para o céu. Qual evangelho é esse que você aprendeu? Que todo mundo vai para o céu? Que evangelho é esse? Nem Deus, irmão, prometeu o céu para todo mundo. Nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Nem Jesus prometeu o céu para todo mundo. Nem o Espírito Santo prometeu o céu para todo mundo. E eu falo aqui sem ter medo de errar, irmão. A Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está escrito que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Quando estava aquela grande multidão caminhando com Jesus,
Jesus olhou assim, ó, tem muita gente aí. Tá na hora de passar a peneira. Aí o que Jesus fez, ó? Desceu o sermão, irmão. Falou a verdade. Ó, todo mundo saiu fora. Duro esse discurso, quem o pode ouvir? O discurso é duro, né? O teu pecado foi achado, né? Te achou, né? A palavra te achou, né? Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo nesse exato momento, observe mais as proibições de Deus, escrito na Bíblia Sagrada, porque senão você pode estar indo para o céu. Quer dizer, você pode pensar que está indo para o céu e você está caminhando para o inferno. Irmão, mas o meu pastor liberou. O pastor liberou? A Bíblia liberou? A palavra de Deus liberou? O que você está praticando está em conformidade com a Bíblia ou está contra a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó. Eu só estou na introdução, irmão. Nem comecei a pregar ainda, hein? Quando eu começar a pregar aqui, vai ser que nem aquela irmã da internet. Vai voar capeta pra tudo quanto é lado. Vai voar caquinho de demônio pra tudo quanto é lado pela janela. Porque eu vou vir com a espada, com o chicote e com a marreta. E vai voar capeta pra tudo quanto é lugar. Glória a Deus. Aqui, glórias a Deus. Só dá para me dar umas pinceladas, mas se você quiser ouvir minha mensagem minha para você poder ir pro céu, tá lá no nosso canal no YouTube. O meu canal no YouTube lá é Gelson Bezerra Oficial, você me acha lá. Tem até uma mensagem forte lá para você assistir. O tema da mensagem é frente a frente com o diabo. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse, ó. Só pregação marreta. O chifre do cão quebra dos dois lados. E ainda fica sem rabo ele. Vai sem rabo, sem chifre lá pro inferno e sem garfo. Você entendeu? O nosso compromisso aqui é mostrar a verdade. O teu inimigo é Satanás. O teu inimigo é os demônios. É contra esses que você tem que lutar.